Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente vem lá de Boa Esperança, mas vem matar a saudade aqui de vocês, né? E é sempre bom estar diante de amigos, de pessoas que nos querem bem. E para falar nesse Setembro Amarelo de um tema bem complicado. A Geni, quando me convidou, né? Eu perguntei se alguém já tinha falado. Então vamos falar de suicídio. Mês de setembro é o mês que a gente trabalha essa prevenção e é um tema denso, um tema complexo, mas que precisa ser visitado, precisa ser falado, né? Porque todos nós estamos, se já não tivemos, podemos ainda ter um dia em que a gente vai pensar na possibilidade, né? E trabalhar esses conceitos junto com o Espiritismo, que nos dá várias ferramentas, vários recursos, trabalhar o lado científico da coisa, vai ser bacana para a gente fazer esse trabalho que deve ser feito pela sociedade, né? De trabalhar a prevenção, trabalhar de alguma forma uma ação melhor para lidar com esse assunto, e lidar com quem sofre com essa ideação suicida e aqueles que já passaram por isso de alguma forma, né? Que estão sofrendo aí uma dor que muitas das vezes é para sempre, né? Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, que a gente possa fazer o bom uso da palavra e do seu evangelho. Bom, a temática do suicídio tem que ser falada e está sendo bastante falada em todo mundo, né? Em todo o Brasil. Tivemos essa semana que passou a ex-jogadora de vôlei Valeuska, não sei se vocês viram, exatamente com 43 anos, pulou lá se não me engano, quarto andar lá de onde ela morava. Tivemos lá no nosso trabalho, lá na região onde a gente trabalha, do lado de Lavras também, um colega nosso que deu um tiro na cabeça. Então, como os números são alarmantes, a coisa está começando a chegar perto da gente, né? Porque a gente começa a perceber que um ou outro a gente ouve falar. Então, nada mais justo que a gente venha trabalhar esse conceito, né? E primeiro vamos definir o que é suicídio. De um modo geral, né? Suicídio é aquele ato que a pessoa comete, né? Contra si mesmo, com a intenção de morte, fazendo uso de qualquer meio letal, que ele entenda que seja letal. Esse é o conceito genérico de suicídio. Só que suicídio é mais que isso. É um fenômeno multifatorial, né? Engloba vários setores dos saberes humanos, sociológico, psicológico, biológico, genético até. Então, é mais complexo do que a gente imagina. E requer que a gente tenha assim, uma ação integral, né? Articulada de toda a sociedade. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Nós, enquanto instituição religiosa, estamos trazendo esse conceito e é muito bom que todos façam, porque a sociedade precisa abrir os olhos para isso. Eu vou trazer dados aqui que são dados preocupantes, até inquietantes, da gente imaginar que esteja acontecendo, por exemplo, a cada 40 segundos que eu estou falando aqui, tem alguém se suicidando. Então são dados complicadíssimos, né? Números bem alarmantes. Então, eu tenho um roteirinho, né? Tem que seguir, senão a gente se perde. Vou passar rápido por esses dados para a gente começar a entrar de fato nos conceitos espíritas, né, e religiosos que a gente precisa trabalhar. São registrados cerca de 12 mil suicídios todo ano no Brasil e cerca de 900 mil a 1 milhão no mundo. É muita gente. Isso no ano. É muita gente. A gente fala assim, não. É muita gente. 12 mil suicídios no Brasil por ano. É algo que é quase uma preocupação de saúde pública, né? Na verdade, né? E aí a gente tem uma realidade triste, que é o quê? Está se aumentando entre os jovens. Para a gente ter uma noção, o pico maior no Brasil é de 15 a 21 anos. E o pico maior com 21 anos.
Aí vamos parar para pensar, o nosso jovem com 21 anos, com uma vida inteira pela frente, está se suicidando. Complicado. O que esses jovens estão passando pela cabeça? O que falta para esses jovens para estarem atentando contra a vida o tempo inteiro, né? E 12 mil casos por ano, né? Com uma incidência muito grande na cidade. A gente precisa compreender isso e tentar ajudar os nossos jovens. E aí, olha só, cerca de quase 97% desses suicídios, isso tanto no mundo quanto no Brasil, vem dos transtornos mentais. Depressão, transtorno bipolar e uso de substâncias, seja elas quais forem, né? Álcool, drogas ou substâncias como remédios. Pessoas que tomam remédio constantemente e acabam fazendo o uso abusivo e morrem, né? E se matam dessa forma. Quase 97%. Aí eu falo, transtornos mentais tem como tratar? Tem. Então, se a gente tivesse como colocar isso à disposição de quem sofre isso, né? A gente, enquanto sociedade, governo, tivesse condições de trabalhar isso, muitos desses jovens, por exemplo, não estariam cometendo suicídio. Então, são números absurdos. São cerca de 3 mil casos por dia, 1 a cada 40 segundos. Olha só. 1 a cada 40 segundos, aproximadamente, né? E no Brasil, 26 óbitos por suicídio. 26 óbitos por suicídio no dia. Hoje morreram 26 pessoas, se mataram 26 pessoas. Amanhã, mais 26. Lógico que isso é uma média, mas é um número muito alto, né? E olha só que interessante. O número de homicídios e de conflitos armados perde para o número dos suicídios. Num país que tem um Rio de Janeiro, que tem um São Paulo, né? Onde a gente tem conflito armado o tempo inteiro. Perde no mundo para as guerras. Né? Então o suicídio está com um número maior do que homicídios e os conflitos armados. Isso oficialmente, tá? Agora, olha o absurdo. Eu falei em 1 milhão por ano, né? Para cada 10 a 20 pessoas tentam suicídio sem sucesso. Então é mais ou menos você falar que são 20 milhões tentando suicídio. Todo ano. Nós chegamos agora a 8 bilhões de seres humanos no mundo. Aí vocês vão falar, é pouco. Não, não é pouco, é todo ano. Se repetem, mas é todo ano. Cerca de 20 milhões de pessoas estão pensando em morrer, não querem essa vida. O que falta a essas pessoas? O tema que eu trouxe hoje é que a ferramenta preventiva para o suicídio é o amor. E eu vou tentar, por meio dos conceitos espíritas, por meio da ciência, comprovar o porquê que o amor é a maior ferramenta na prevenção do suicídio. Desse cada suicídio que ocorre, 5 a 6 pessoas que circunscrevem aquele suicida têm uma dor insuportável por conta desse suicídio. São pessoas que não raro deixam de trabalhar porque criam trauma, entram em depressão, deixam de produzir, né? Vivem à base de remédio e talvez até tentam suicídio também. Então, olha só, 5 a 6 pessoas. Então, voltando a 1 milhão, são 5 ou 6 milhões de pessoas no mundo que estão vivendo isso. Agora, vamos somar isso tudo? É ou não é um número complicado? Por que aumentou? A previsão dos estudiosos é que em 2050 o suicídio seria a maior causa-morte do mundo, vencendo todas. Diabetes, né, área médica, trânsito. Em 2050. Aumentou tanto que isso vai ocorrer em 2025. 25 anos antes do previsto. A gente entende que a gente vive um fim de ciclo. Nós, espíritas, estamos trabalhando a ideia da transição planetária. Está acabando o ciclo de planeta de provas e expiações. Nós vamos, sem data prevista, né, passar a mundos de regeneração.
Então está sendo dada a oportunidade, nesses últimos tempos, talvez de Cristo para cá, a gente não sabe precisar quando começou, de Cristo para cá, ou de Kardec para cá, né? Ou do Renascimento para cá, a gente não sabe. Mas começou a vir a esse mundo reencarnar todos aqueles espíritos em débitos. Em 1950, nós éramos cerca de quase 4 bilhões de pessoas no mundo. Em 50 anos, nós somos 8. Em apenas 50 anos, nós dobramos a quantidade de seres no mundo. É muita gente vindo. É muita gente reencarnando. E esse pessoal não quer ficar aqui. Esse pessoal não quer viver. Por isso que aumentou o número de suicídios. Então está faltando algo, né? Está faltando algo para esse pessoal que está vindo. Ou eles não querem vir, ou eles não querem ficar. Mas certo é que eles estão vindo com muitas dificuldades. É algo a se pensar, né? Isso tudo ocorre no mundo onde a gente tem o individualismo, o consumismo exagerado, o egoísmo, né? A gente tem o hedonismo, né? Que é esse prazer, essa volúpia que todo mundo, né? De modo geral, quer. É o mundo da briga no trânsito, e que o cara não está nem se importando se ele vai dar um tiro no outro. Olha o mundo onde está prevalecendo o suicídio. São essas pessoas perdidas aí. São esses bilhões de espíritos que reencarnaram e que estão perdidos. Está sendo dada a última oportunidade para eles. E muitos deles estão se perdendo. É aquele cara que furou a fila, né? E ele não tem a menor dor na consciência de ter furado aquela fila. É a famosa lei de Gerson. Vou levar vantagem, pronto, né? Sou eu, meu umbigo. Então de fato, um caso de saúde pública. Suicídio é um caso de saúde pública. E o que diz a doutrina espírita em relação ao suicídio? Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E a resposta sempre precisa, objetiva, simples, né, dos espíritos: não, somente Deus tem esse direito. Suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Suicídio voluntário. Vamos esquecer por enquanto o involuntário, né? Que se a gente voltar na obra de André Luiz, a gente vai ver o que é o suicídio involuntário. A gente está falando aqui daquele suicida que realmente quer, aquele cara que quer se suicidar, tem a intenção de tirar a própria vida. É uma transgressão da lei divina. Então, esse é o posicionamento do Espiritismo em relação ao suicídio. Está errado. É viver à margem da harmonia divina. Transgredir essa lei, haverá consequências. E as consequências são gravíssimas. E é o que a gente vai começar a ver agora. Antes, eu quero falar das causas. Todas as causas, de um modo geral, em relação ao suicídio, elas são indicativas de que a pessoa desconhece ou descrê da justiça, do amor e da misericórdia divina. Não é possível a gente pensar de outra forma. A pessoa que comete esse ato, um ato extremo contra a própria vida, ela só pode não entender quem é Deus. Não sentir quem é Deus. Que é essa fagulha, essa centelha que tem em cada um de nós. Onde está isso no suicida? Né? Só que a gente pode enumerar. Materialismo severo, depressão, que é uma das maiores causas, as enfermidades incuráveis, eu estou citando algumas, tá? Abusos de toda ordem, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, que é o caso da Valeuska. Eu acabei de ler, ela se suicidou porque o marido dela de 20 anos falou que ia largar ela. E ela deixou uma carta dizendo que amava muito ele e se jogou lá de cima. Perdas afetivas.
alcoolismo e drogadição e os transtornos mentais, que são aí, né, engloba toda essa questão da depressão, ansiedade, né, o transtorno bipolar, etc. E a doutrina espírita, o espiritismo como esse consolador prometido por Cristo, que nós entendemos que é, tem como sim consolar. E não só consolar aquela família que já perdeu alguém no suicídio, como informar para aquele que tem a ideação suicida, aquele que está dando os pequenos sinais de que vai cometer o ato. Esclarecendo, trazendo os conceitos espíritas, que às vezes são até duros, né, Jenny? Mas a pessoa precisa escutar. É difícil a gente falar isso para quem está lá pensando em se suicidar. Mas a gente tem que fazer isso. A gente precisa compartilhar esse vídeo, precisa falar, precisa trabalhar isso. Por mais que falem que na mídia não pode, é proibido, né, falar sobre o suicídio. Mas a gente tem que falar dentro de casa. A gente tem que identificar os sinais que eles dão, a maioria deles dão. E trabalhar isso para fazer isso entrar na cabeça daquele que compreende já que ele está cometendo um ato contra Deus, contra as leis de Deus, e que ele terá que arcar. E as consequências não são nada fáceis. A gente vai ver aqui. E com essa intenção de informar que a doutrina espírita tem, né, a gente parte para a questão 957 do Livro dos Espíritas, que é o que acontece com o espírito do suicida depois do ato. Né? É uma curiosidade. O que eles vão sofrer? Quais serão as consequências daquele ato? Na questão 957, os espíritos da codificação nos dizem que as consequências são várias, depende de cada caso, né? As penas, as consequências são de acordo com o ato cometido, mas todos têm em comum o desapontamento. Eles usam esse termo na resposta. Desapontamento. Por quê? Porque ninguém morre. Ele não vai morrer. O cara vai se desapontar. Ele vai ver o corpo dele no caixão, por hora ele vai achar que é outra pessoa, né? Mas ele vai pegar nele e vai sentir, porque a mentalidade está tão materializada que o corpo espiritual dele, ou perispírito, vai estar bem concreto para ele. Ele vai sentir sede, vontade no banheiro, tudo isso. E aí ele vai falar, cara, eu não morria. Então a maior característica comum a todos eles é o desapontamento. Só que o que acontece? As informações que eu vou dar aqui agora são informações muito sérias. Conflitantes, angustiantes até. E aí a gente precisa ter cuidado para falar isso aqui. Né? Porque por mais que todos nós possamos fazer parte desse grupo de pessoas que tem a ideação suicida, ainda bem que nós estamos aqui trabalhando esses conceitos, porque a gente pode pensar se vale a pena, né, cometer esse ato. A gente precisa fazer isso chegar nessas pessoas. Então a gente tem que ter o amor, o entendimento, a compreensão, tentar não repreender ou fazer crítica religiosa, né? Do tipo, você não acredita em Deus? Isso não vai ajudar. Então a gente tem que ter cuidado. E aí eu vou listar aqui 7 situações que são de fato angustiantes que ocorrem com o espírito após o ato, né? Depois que ele desencarna. A primeira é a que está na 957, que é a decepção. Ele se decepciona porque ele não conseguiu resolver o problema. Ele se vê vivo, ele se vê com a lembrança de tudo que ele tinha de problema aqui, né? Ele vê a família dele, ele tem notícia da família dele, continua passando os mesmos problemas que ele estava quando ele estava vivo. Então a decepção é gigante. Isso é algo angustiante em todos eles, porque não resolveu o problema.
Ele vai continuar vivendo, continuar com todas as dores. E pior, assim como ele vai ter que um dia resgatar aquilo que ele não soube passar com resignação, ele criou novas dívidas. Ele adquiriu uma dívida imensa que é contra Deus, atentando contra a própria vida. Então, quando ele se vê vivo no despertar, no plano espiritual, ele não sabe o que faz, ele fica perdido. No livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, tem lá um capítulo que existe a evocação pela sociedade de estudos espíritas lá na época de Kardec. Kardec era que presidia, né? Eles faziam a evocação dos espíritos, e tem lá um trecho do livro que evoca os suicidas. E aí, a gente lê aquilo ali, chega a dar uma coisa ruim na gente. Porque o sofrimento é indescritível. Quem leu Memórias de um Suicida, e eu indico a todos que leiam, vai ver o que é sofrer. Que talvez o sofrimento que ele tinha aqui em vida não era nada. Então, no Céu e Inferno, tem o suicida da Samaritana, que demonstra por meio de palavras, durante a sua evocação, o desapontamento, a decepção dele em se sentir vivo, não resolveu o problema, e sentir os vermes corroendo ele. Olha que situação angustiante. Essa é a primeira, eu vou listar 7. A outra é a culpa. Todos eles se culpam. Se culpam perante Deus, se culpam perante a família, né? Porque não raro, como a gente viu nos dados estatísticos, o que acontece? O grupo que circunscreve o suicida sofre. Então ele deixa aqui pessoas que estão sofrendo, entrando em depressão, tomando remédio. Então ele sofre, ele se sente culpado por isso. Também lá, no livro Céu e Inferno, tem a história do suicida, que é o pai e o conscrito. É o pai que se suicida para que o filho não fosse convocado à guerra. Porque aí o filho seria arrimo de família e não seria convocado para a guerra. Então ele se mata. Ele consegue lá o intento do filho não ser convocado para a guerra, só que ele se matou. E aí, quando ele é chamado na evocação, Kardec pergunta para ele o porquê que ele não consegue escrever a palavra Deus. Durante o depoimento dele, o médium não consegue escrever a palavra Deus, pelo sentimento de culpa que ele tem perante Deus. E a única palavra que ele fala é: um dia ele me perdoará. Então, olha a culpa impregnada, né? Então, vamos lá. Decepção, culpa. Agora vamos numa bem interessante. O espírito suicida revive constantemente o ato suicida. Olha aí. O cara que se jogou do prédio vai ficar sempre caindo do prédio. O cara que deu tiro na cabeça, ele vai ficar o tempo inteiro tomando tiro na cabeça. Ou com a sensação de tomar um tiro na cabeça. No livro Memórias do Suicida, o espírito Camilo, ele se mata dessa forma, ele dá um tiro no ouvido. Ele tinha 65 anos e ele ficou 12 anos, que era o tempo que faltava para ele viver aqui na Terra, 12 anos, ou seja, ele desencarnaria naturalmente com 77. Ele ficou 12 anos sentindo o tiro entrar no ouvido e os vermes comendo o local da ferida. Aí vocês vão falar assim, ele deveria sentir isso no momento que ele adormecia, a consciência dele adormecia e ele ficava sonhando com isso. Não, era 24 horas ele sentindo isso, durante 12 anos, até ele ser resgatado. Nada bom, né? Então, é difícil, porque você falar isso para quem está pensando em se suicidar é, no mínimo, inquietante, né? A ligação, o quarto é a ligação ao corpo físico, devido ao fluido vital. A gente entende, no Espiritismo,
os conceitos espíritas nos dizem que a gente recebe uma carga de fluido vital para viver 70, 75, 80 anos aqui. Se a gente interrompe isso, essa carga está destinada a viver o tempo que a gente tinha que viver. Então, se o camarada tinha que viver 60 anos e ele se suicidou com 40, ele tem carga de fluido vital de mais de 20 anos. Essa carga faz com que o perispírito dele, o corpo espiritual dele, se ligue ao corpo físico. Porque precisa gastar essa carga, esse fluido vital, que fica impregnando nele e no perispírito, né? E no corpo físico. Não existe nem mais corpo físico. Os vermes já comeram, mas a sensação dele de estar ligado o tempo inteiro com o corpo vai perdurar o mesmo tempo que ele tinha, que ele cortou, que ele interrompeu aqui na vida. Então, é a quarta situação bem conflitante que o espírito vai encontrar no pós-suicídio. A outra são os ataques dos espíritos vampirizadores. Aí vocês vão me falar, vampiro? Sim. São denominados espíritos vampirizadores porque eles sugam as energias das mais variadas, inclusive de nós encarnados, que é esse fluido vital. Aí vamos lá, tem um espírito do suicida que está 12 anos, que é o caso do Camilo lá, vivendo no Vale dos Suicidas, que é o local que reúne todos eles que têm a mesma frequência vibratória, estão na mesma sintonia, um lugar horrendo, com espíritos dos mesmos pensamentos negativos. E aí você tem o ataque dos espíritos que querem sugar aquele princípio vital, aquele fluido vital que ficou contigo, que você tem de sobra. Então você fica constantemente sendo atacado por espíritos dessa ordem. Infelizmente, em meio a 8 bilhões de encarnados e cerca de 3 vezes isso que estão no plano espiritual, que estão ligados ao orbe terreno, é muito espírito para estar nessa situação. Então, sem dúvida, que nesses locais que reúnem esses espíritos suicidas, como os livros nos dizem, né, deve ter muito espírito vampirizador, muito espírito de baixa ordem que precisa se alimentar dessa energia. Muitos deles monstruosos, como fala Camilo no livro Memórias de Suicídio. Eles vão para esses vales, é o sexto. Eles se reúnem nesses vales, porque em sintonia com os que pensaram iguais a ele, eles acabam sendo aprisionados nesses vales. Não é que eles estão lá porque eles querem, não. Eles não conseguem sair de lá. Por quanto tempo? Pelo tempo que faltava para eles terminarem aqui. Para eles, a dor é tão grande, porque ocorre todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? Vai constantemente ocorrendo com eles, e eles estão presos no local ocorrendo isso. Eles não têm para onde ir. Então, parece para eles que é a pena eterna de que fala a Igreja Católica. Os nossos irmãos católicos trabalham com a ideia da pena eterna, né? Para eles parece. Só que a gente sabe que Deus é misericordioso e aquilo ali não vai durar para sempre. No livro Memória do Suicida, eles citam a legião dos servos de Maria, que são espíritos de luz que volta e meia entram com a caravana no Vale dos Suicidas para buscar esses espíritos que já cumpriram, entre aspas, esse tempo e que já estão em condições, demonstrando um arrependimento eficaz, tudo aquilo que a gente entende que a pessoa tem que ter, desenvolver, clamar a Deus, né? Os espíritos de luz vão lá e buscam e levam eles para as colônias, para os hospitais, para daí começar a trabalhar isso dentro deles, fazê-los reconhecer o erro, se arrepender, para daí vir numa nova reencarnação. E o sétimo é que eles são impedidos de verem seus familiares. No livro Céu e Inferno, também tem um caso da mãe que se mata porque o filho já estava numa doença terminal, e aí ele morreu
ela na mesma tarde foi lá e se suicidou, prometendo ao filho que iria encontrar com ele lá no plano espiritual, no mundo espiritual. Ela nunca viu esse filho. E quando foi evocada, xingou a todos da mesa, dizendo que era um horror fazer aquilo com uma mãe, porque o filho era dela, ela tinha que estar com ele. Só que ela não se matou, ela não tinha um tempo a cumprir. Enquanto ela não cumprir esse tempo no Vale dos Suicidas ou qualquer plano similar, ela não vai conseguir ver esse filme. Então, olha só, eu listei as 7 situações bem angustiantes que o espírito suicida passa, né? Essas informações só é trabalhada no espiritismo ou ainda nas religiões espiritualistas. Mas são informações importantes que a gente precisa falar, não tem jeito, a gente tem que trabalhar isso. Se um de nós ou conhece alguém ou ainda teve em algum momento uma ideação suicida, repense, porque tudo isso aqui mostra para a gente que não vale a pena o suicídio de modo algum. A dor que você vai passar aqui, que você teria que passar com resignação, é infinitamente menor do que a consequência que vai vir após o ato. E aí tem outra situação. Lembra que eu falei que eles são resgatados? Eles são resgatados, são levados para hospitais, são tratados, os espíritos se arrependem, começam a entender toda a situação, fazem um novo planejamento reencarnatório e vão voltar, ter uma nova oportunidade no plano terreno. Além deles terem deixado aquela dor que eles não resolveram na encarnação anterior, eles vão trazer problemas. Então, como reencarnam esses espíritos? Geralmente com problemas nos órgãos que foram afetados durante o suicídio. Se eu dei um tiro na cabeça, pegou no ouvido, eu vou vir com uma lesão mental ou com algum problema auditivo. Se eu pulei, eu vou ter inúmeros problemas que podem ocorrer nos órgãos, né? Então, olha só quanto débito e quais as consequências desses atos, né? São difíceis até da gente pensar, imaginar. Então, quando a gente olha hoje uma criança que nasceu com uma sarna que queima o corpo dele, a gente fica pensando, será que ele se matou queimado? Não estou afirmando nada. Eu vou ler um poema para vocês, para poder tornar um pouco mais leve a situação aqui, né? Porque o tema é bem pesado. E aí a gente vai entender. O poema é de Cornélio Pires, chama Suicídio. Está no livro Astronautas do Além, Psicografia do Chico Xavier. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Cunha afogou-se. Por paixão. Num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado num enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer, aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano, para mostrar rebeldia. De volta, trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina, Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. É um poema de Cornélio Pires, que de uma maneira mais suave, mais poética, ele nos diz o que acontece. Eu não estou dizendo aqui que todos vão ser punidos dessa forma. E nem isso é punição, porque Deus não pune. São consequências segundo a lei de retorno. São consequências para que aquele espírito não fique estagnado, paralisado. Muitas das vezes o próprio espírito pede para passar por aquilo ali, porque ele precisa resolver esse problema para poder evoluir.
Só que ele precisa passar por aquilo. Então, quando nós hoje passarmos por alguma criança, alguma pessoa que tem um problema, a gente já vai começar a pensar o tamanho do débito que talvez essa pessoa tenha. Nem sempre é expiação. Pode ser uma prova, né? Nem sempre é expiação, nem sempre é para pagar algo, é para resgatar algo. Mas o planeta não é de provas e expiações? Então a grande maioria é expiação. Somos nós. Somos nós que viemos com problema. Eu sofro de asma crônica. Será que eu fui um suicida inconsciente fumante? Né? Então é para a gente refletir de fato. Né? Para isso que a doutrina nos informa essas situações. E aqui a gente chegou no momento que eu acho importante a gente falar, que é qual seria a ferramenta, então, né, para a gente trabalhar a prevenção, que seria a maior ferramenta para a gente trabalhar a prevenção no suicídio. No Espiritismo, a gente trabalha a lei de progresso. A lei de progresso nos diz que nós somos seres perfectíveis. Nós vamos, quer você queira ou não, nos tornarmos seres perfeitos. Uns mais rápido, outros mais lentamente. Neste mundo ou não. Né? Mas é uma lei divina, isso vai acontecer. Nós somos seres eternos, nós fomos criados espíritos eternos. E vamos, sim, evoluir. Né? Se nós resistirmos com resignação, com amor, entendendo, crendo em Deus, entendendo que existe uma misericórdia divina, que existe uma justiça divina e que existe um amor de Deus em relação a nós, e compreendermos isso, a gente não tem coragem de tirar a própria vida. Nunca vai ser a melhor opção. Pelo contrário, vamos, como eu disse, viver à margem da lei, vivendo fora dessa harmonia. E vamos ter que resgatar aquilo que nós fizemos, né? Só que essa ferramenta é o amor. É o amor que o Mestre Jesus nos ensinou e exemplificou há cerca de 2000 anos atrás. Somente o amor é possível fazer com que a pessoa se arrependa de cometer tal ato, né? E de alguma forma abra a cabeça para entender que essa dor que ele passa não é a maior dor do mundo. E eu vou rapidinho aqui, que eu sei que está calor, né? Falar de como a ciência pode comprovar isso. Existe uma instituição internacional, uma organização internacional, que é chamada de Centro de Estudos da Mente Saudável, que é chefiada por psicólogos, psiquiatras, o pessoal da pesquisa científica. E eles resolveram, diante desses números alarmantes do suicídio, né, nos últimos anos, adiantar uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que se iniciou em 1938. É a pesquisa mais longa da história do ser humano. Ela se iniciou com 268 estudantes da Universidade de Harvard. Essa pesquisa, depois vocês podem pesquisar, joga lá no Google que vai aparecer. Chama Grant Study. Foram 268 universitários de Harvard, 75 anos de estudo, de pesquisa. O que eles iam fazer? Eles iam pegar esses recém-formados de Harvard e acompanhar, mensurar, avaliar todos os campos da vida. Tudo que o cara faz, por meio de relatórios, questionários, isso era para acompanhar até o final da vida desses 268. Só que, devido ao problema do suicídio, o que eles fizeram? Vamos adiantar esse resultado, né? Porque o suicídio só aumenta, né? É a única causa-morte que só aumenta, né, no mundo. E eles, combinado com os 19 que ainda estavam vivos, eles entraram num acordo lá e o último diretor resolveu publicar um livro chamado Triunfos da Experiência, dessa pesquisa monumental de 75 anos, 20 milhões de dólares envolvidos, mais de não sei quantas centenas de pessoas envolvidas,
para eles chegarem, entre outros resultados, né, comprovar que existe uma relação direta do número de pessoas com quem você se importa, com quem você se preocupa, com quem você ama, em relação a você ter o teu corpo e a tua mente mais saudável. Independente se você era rico, pobre, negro, branco, tivesse amante, não tivesse amante, tivesse filho. A pesquisa disse, se você se importa com o maior número de pessoas, se você tem um maior número de pessoas que você se preocupa, que você dedica amor, mais a tua mente e o teu corpo é saudável. Ou seja, 75 anos de estudo, 20 milhões de dólares envolvidos, 268 pessoas pesquisadas, para se chegar à conclusão da máxima espírita: fora da caridade não há salvação. É a ciência comprovando. O que Kardec falou, né, há quase 170 anos atrás, e que Jesus já vem falando há quase 2.000, há mais de 2.000. Que o amor, que a felicidade nossa vai vir do amor que nós dedicamos àquelas pessoas que estão em volta de nós. Porque isso vai te libertar daquela amargura, daquela angústia, daquela situação de você achar que a tua dor é a maior do mundo, que tem um peso do mundo nas suas costas. Então isso serve para quem tem a ideação suicida. Aquele cara que tem ideação suicida, passa a trabalhar numa ação social, passa a trabalhar com as pessoas que estão à sua volta, dedicando amor a elas. Você automaticamente vai diminuir aquela sensação e vontade de querer se matar. Porque você vai passar a ter prazer em amar o próximo. E serve para aquele que tem o companheiro querendo se suicidar, o filho querendo se suicidar, dedique mais amor a ele. Veja os sinais que ele vai te dar. Chame ele para trabalhar, para fazer o bem, para fazer a caridade. Inevitavelmente, a dor vai ficar insignificante em relação ao amor que Jesus nos ensinou. E não adianta nada ficar falando aqui, né, gente? Só falar, palavras ajudam, elevam, educam, mas a gente tem que pôr a mão na massa, né? Tem uma história de Francisco de Assis, que ele estava com os colaboradores da ordem dele, e ele estava orientando todos eles a ir, né, pregar o evangelho, ajudar, fazer o bem. E aí, quando todos estavam indo, ele virou e falou assim: e se precisarem, usem palavras. Se precisarem. O que ele quis dizer com isso? Não é para usar palavra, não, é para exemplificar, é para fazer caridade. Se não tiver jeito, aí fala, né? Então, é para mostrar que a gente tem que pôr a mão na massa de fato, né? Para finalizar, eu gostaria de ler um trecho do livro Estante da Vida, no capítulo 34, que fala do anjo solitário. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Para a gente finalizar. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas em vários grupos desceram sobre o calvário doloroso. A maldade e a ignorância trevosa que exalava daquela multidão deixava uma névoa, impedindo que vissem as manifestações sublimes e celestes. Uma claridade indefinível ao redor do Cristo, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo de alma sedenta contemplava a paisagem celeste, aureolado pela glória que lhe rodeava a fronte de herói salvador. E os emissários do Pai entoaram cânticos de amor e reconhecimento. Anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, insuflando energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, com instrumentos delicados e celestes,
tocam comovedoras melodias como bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os distribuidores de justiça iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a reajuste em tempo devido. Enviados de luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Até que um anjo lindo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido, e perguntou ao mestre qual era o seu desejo, antes de tudo. Abraçou o busto do inesquecível Salvador e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios. Jesus pronunciou algo que os demais não ouviram. O mensageiro desprendeu-se e desceu para as sombras, procurando por Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Esse era o anjo divino da caridade. Então, para finalizar, pessoal, por mais que seja doloroso e que não tendo jeito a pessoa cometa tal ato, jamais Jesus vai deixar de amá-lo. Jamais o mestre vai deixar de olhar para todos aqueles suicidas que estão no vale dos suicidas. Vão sofrer, vão ter que se acertar com a lei de retorno. Mas Jesus jamais vai deixar de olhar para eles e mostrar o amor que ele tem por todos nós. Então não vale a pena se suicidar. Não vale. Muito obrigado, pessoal.